todos. Estamos aqui na paróquia de Pedroído com o padre Tiago Santos. O meu nome é Tiago Gonçalves e hoje vamos dar início ao primeiro episódio do nosso podcast. O podcast é basicamente uma série de conversas online, onde vamos falar sobre vários temas referentes à doutrina católica, mas não só, também outros temas que são, no fundo, complementares a este entendimento da doutrina católica. Se calhar começava por agradecer ao seu padre por se ter prontificado para ter esta conversa. Obrigado. É o meu dever. Obrigado também pelo convite e pela oportunidade. Sim. Então, podemos começar até mesmo por falar sobre o nome, a escolha do nome para este podcast. O Biés. Porquê o Biés? Pronto, o Biés é a versão latina de uma pergunta que é feita no livro do Gênesis por Deus, não é? No momento em que Adão e Eva têm a sua queda, não é? Aquilo que chamamos o pecado original, e esta queda é a sua escolha consciente de viver separados de Deus, e por isso escondem-se, e então o Senhor inicia a sua procura por Adão e Eva, e nós podemos dizer pela humanidade. Então o Senhor pergunta: onde estás? E esta pergunta, depois, no desenrolar de toda a Sagrada Escritura, e se calhar também podia dizer da tradição, será a pergunta que se vai repetir vezes sem conta. Deus que procura o homem perdido. E nesta medida, vemos, por um lado, a paternidade de Deus, a sua misericórdia, não é? Não procura para condenar, embora tenhamos que sofrer as consequências das nossas decisões, mas procura para voltar ao convívio, para encontrar, não é? Se eles estão escondidos, ele pergunta: onde estás? Não é? É para voltar ao convívio, porque este convívio entre o homem e Deus é o que lhe dá a vida, é o que o sustenta, o que sustenta o homem, não é? E Deus sabe que a quebra ou a separação terá como consequência, como Ele os avisou anteriormente, se comeres deste fruto morrereis. Né? Por isso é o combate que Deus faz à morte por amor que nos tem. E se calhar, pegando numa coisa que o seu padre disse, a procura pelo homem perdido, compete-nos aqui também, tendo em conta a escolha do tema que tivemos para hoje, perceber, fazer uma espécie de autópsia que nos faça traçar aqui uma análise que nos permita perceber porque é que o homem está perdido. Se calhar este tema que nós tínhamos escolhido para hoje, o relativismo, acaba por contribuir para essa desorientação do homem, porque como se sabe, não é? O relativismo é esta ausência total de objetividade, de valor. Ou seja, as pessoas acabam por fazer pender as suas análises para aquilo que acaba por lhes ser conveniente, ou para circunstâncias que acabam por ser sempre mutáveis, e deixa de existir aqui uma objetividade de análise que nos permita identificar concretamente o que é o bem, o que é o mal, o que é o belo, o que é o feio. Qual é a sua análise sobre este fenómeno do relativismo? É um fenómeno importante? Sim, quer dizer, o relativismo vem-se desenvolvendo, ele estas coisas começam por ser académicas, mas depois têm a sua implementação no dia a dia das pessoas, não é? E quando nós ouvimos expressões que fica com a tua opinião, que eu fico com a minha, não é? Não é que estejamos a incitar as pessoas a ser combativas e agressivas, não, mas tem que haver uma referência, né? E a referência para isso é a verdade do que está à nossa frente, a verdade daquilo que é, né? E quando nós chegamos a negá-la, né, porque eu acho que não deve ser assim, né? Aí, quer dizer, não há sequer comunicação que possa existir. Aliás, começa logo por aí o problema é como é que nós podemos chegar a um conceito unificador de verdade se cada um de nós
pode relativizar a sua interpretação de tudo. Pois, é impossível. É impossível. É impossível. E isso parece que culmina mesmo na história da Torre de Babel, em que toda a gente acaba a falar línguas diferentes. Pois é isso. Realmente o livro do Gênesis tem esses acontecimentos que são como um retrato da humanidade que se vai repetindo vezes sem conta, não é? E esse episódio da Torre de Babel as pessoas, começa-nos a dizer, as pessoas falavam todas a mesma língua, quer dizer que havia compreensão entre todos, não é? Havia a mesma linguagem e por isso a adesão à verdade entre todos era a mesma, não é? E nesse momento isso faz com que eles se ensoberbeçam e pensem que nada os pode parar. E é quando esta soberba lhes sobe ao coração que faz com que cada um depois deixe de pensar coletivamente e comece então a ter a não haver o entendimento, não? A pensar de uma forma opiniosa, ou diria mais, se calhar subjetiva, não é? Constrói o seu mundo na sua mente e o outro é adversário ou é alguém que não me entende, não é? E porque não me entende não consigo expressar-me, não consigo trocar ideias e é impossível qualquer projeto, mesmo que aquele projeto na sua base já fosse um projeto iníquo, não é? Vamos fazer esta torre para chegar ao céu, não é? Ou para entrar no céu, porque é isso, é tomar outra vez o lugar de Deus. É como se fosse um ciclo que se repete na humanidade continuamente, não é? E que vem muitas vezes dessa prosperidade aparente que depois leva a uma decadência moral. Se calhar também espiritual. Tem um bocadinho a ver com esta ideia do nosso desejo instintivo de querer ser co-criador da realidade. Uhum. De se calhar uma coisa, eu diria, pronto, se calhar puxando aqui a brasa à minha sardinha, uma coisa narcísica do ser humano de se colocar no centro do universo, de se colocar no centro de tudo. E portanto, como está no centro, pode também ele determinar o que é a realidade. Sim. No sentido mais essencial. E isto leva depois a este conjunto de perversões todas que nos caracterizam, infelizmente, atualmente. Atualmente notamos até mesmo que esta desordem de ordem espiritual, de ordem moral, depois leva à desordem psíquica. Claro. Percebemos que as pessoas ficam muito mais desorganizadas porque têm uma identidade muito mais volátil. A identidade torna-se volátil porque não há referências concretas. Perdemos essas referências. Claro. O que é que será... Isto leva-me a problematizar isto da seguinte forma, que é o que é que nos levou, partindo do pressuposto que isto é verdade, o que é que nos levou a perder essas referências? Porque é que adormecemos num certo sentido para essas verdades eternas, para essa realidade menos mutável? Ora, o porquê? Isso eu penso que é um desenvolvimento, é um desenvolvimento que se dá na humanidade a partir do Renascimento. Penso que será a partir daí, não é? Claro que cada autor depois tem a sua interpretação dos factos, porque também estuda coisas específicas, não é? E as mudanças dão-se em momentos diferentes na filosofia, na sociedade, na igreja. Estas coisas têm as suas nuances e são temas complexos, mas é isso. O que acontece no Renascimento é no Renascimento do século XV e XVI e depois passa para a Idade Moderna, é colocar este neopaganismo, não é? O redescobrir da civilização romana e grega, que leva-nos a pôr o homem no centro das coisas, não é? Esse aí se calhar seria o primeiro passo. Até aí Deus era a referência como o absoluto, no qual todas as coisas se baseavam, não é? E a partir daí Deus passa para um segundo plano, como se calhar
não sei se será já aqui, mas no iluminismo isto torna-se evidente. Eventualmente algo mais apenas simbólico, é isso? Sim, simbólico, mas como um arquiteto, e que depois o homem aparece como a obra-prima de Deus, a quem agora lhe é dado governar todas as coisas. Não da maneira como está na Sagrada Escritura e na tradição, porque realmente quando Deus cria o homem ou a humanidade, ele diz: dominai a terra. Né? Agora, este domínio faz-se em relação a Deus, não é? Como sendo ele o Senhor, e é orientar a criação para ele. Quase como se, pensando nesses termos, Deus seria um pouco como o senhorio e nós éramos os arrendatários desta casa temporal. Sim, se calhar, sim, um pouco isso. Mas sempre com a presença com esta orientação para o Senhor, né? A criação é para o Senhor, e eu, como se calhar obra excelente desta criação, devo de a conduzir comigo à plenitude em Deus, né? Devo de a conduzir. Agora, o que fica, quando desaparece a referência teológica com o Renascimento, o homem torna-se dominador, mas um dominador despótico, como está, se calhar, um pouco ou muito bem referido na parábola dos vinhateiros, não é? O Senhor ausentou-se e deixou os vinhateiros a gerir ou a administrar a vinha, não é? E como o Senhor tarda em chegar, os vinhateiros apossam-se. Ele, entretanto, manda os seus emissários para colherem os frutos, não é? Que seria, se calhar, então, elevar a humanidade ou a criação para ele, e os vinhateiros matam uns, a outros tratam mal, espancam outros, depois manda o próprio filho, e eles matam o filho a pensar: nós seremos os herdeiros, porque matamos o herdeiro legítimo, e pronto, morrendo o senhor, ou acabando o senhor, os rendatários têm direito a ficar com a terra. Pronto, é um pouco isto, não é? Que acontece na humanidade a partir dessa corrente filosófica e de concepção do mundo, não é? É este tomar conta de uma forma despótica e matar tudo o que seja referência ao verdadeiro Senhor. E pensando em relação a este problema que nós estamos a analisar, qual é que tem sido o papel da Igreja neste sentido de tentar combater e tentar consagrar ou passar de uma forma mais clara a matriz católica para a população? Pois, nós temos também, aí está, vários períodos da Igreja, não é? E no momento do Renascimento é reconhecida uma decadência muito grande na Igreja, uma decadência moral das elites, né? Das elites que governam a Igreja ou que estão à frente da Igreja. Mas o que também vemos é que nesses tempos de grande crise da Igreja há sempre um despertar no povo de Deus de pessoas com um carisma, não é? Que alertam para o caminho, e o caminho é sempre a fidelidade, não é? Se há esta pergunta, podíamos dizer assim, se há esta pergunta do Senhor, onde estás? Há alguém que no meio de toda a confusão responde: eu estou aqui. Eu estou aqui. E isso é este voltar ao convívio de uma pessoa com o Criador, que depois é o que arrasta os outros, não é? É o próprio Espírito de Deus que guia a Igreja nesses momentos. Por isso, também na Igreja, nós temos que ter uma consciência muito mais crente da atuação de Deus na história. Não é? Porque se achamos que tudo está nas nossas mãos,
Já estamos a tirar Deus da equação. Não é? Mesmo que estejamos já seria uma menor convicção em termos de fé. Sim, que às vezes se calhar na pessoa não é tanto uma convicção, mas a prática é assim. Vivo, acredito, mas vivo como se Deus não existisse, que também é um problema. Pois, e se calhar isto, ou seja, aqui também temos que definir o que é acreditar. O que é acreditar, porque eu falo, por exemplo, em relação ao meu trabalho, não é? Quando as pessoas me dizem que eu não tenho medo disto, eu não tenho medo de cães, mas vem um cão e escondem-se debaixo da mesa. Então, claro. Têm medo ou não têm? Não é? Uma coisa é aquilo que nós dizemos, depois a forma como nos comportamos talvez seja um sinal mais claro sobre a forma como verdadeiramente vemos o mundo. E talvez isso traga alguma clareza também às nossas convicções. Termos essa capacidade de analisar como nos comportamos, que atitudes é que temos, ao fim e ao cabo. Porque dizer as coisas certas, não é? Acaba por ser muito mais fácil. Sim, estamos numa posição mais confortável. Sim, a fé é uma questão de vivência. Não é? E quando nós dizemos, nós ouvimos, não é? Eu tenho a minha fé, não preciso disto, não preciso de ir à igreja, não preciso de... Já estamos no relativismo. Eu tenho a minha fé. Claro, cada um tem exatamente. A sua fé. É uma fé diferente para todos. Exatamente. Não há narrativa agregada. Sim, uma consequência do relativismo é o alienamento. Né? A pessoa constrói uma realidade subjetiva na qual vive e nesse pequeno mundo que criou vai fazendo as suas decisões, vai criando a sua vida, vai criando a sua família. E cria uma realidade conveniente. Mas é uma realidade aparente, né? Que não é verdade. Né? Claro. E por causa disso, mais tarde ou mais cedo, haverá destruição. Destruição neste sentido, não é? Aquele mundo cai porque não é sólido, não é seguro. E quando isso acontece, então nós temos o desmoronamento da própria pessoa. E esse se calhar será essas frustrações, isso é causa da realidade paralela que criaram. Claro. À realidade. Porque acabam por ter um sistema conceptual que tem uma vulnerabilidade fundamental. Claro. Que é a ausência de valor objetivo para construir uma matriz de análise que lhes permitam olhar para a realidade de forma objetiva. Exatamente. Se calhar a pessoa até se pode convencer. No curto prazo eu consigo gerir vai sustentando as coisas. Vai sustentando, mas a longo prazo não vai funcionar. Não vai funcionar, porque vai haver mais tarde ou mais cedo um choque, uma confrontação com essa realidade. Mas voltando ao ponto da igreja, na atualidade, trazendo este assunto para a atualidade, parece que a igreja, porque se calhar depois aqui também podemos pensar um bocadinho numa certa fragmentação que pode existir. Parece que a igreja fala mais a uma voz, ou seja, é capaz de assegurar mais essa matriz moral falando mais univocamente, ou não? O que é que está a acontecer agora? Bem, pois, tal como o relativismo, né, a igreja não é uma fortaleza inexpugnável, não é? É constituída por pessoas e as pessoas estão sujeitas ao ambiente, não é? E esse ambiente, pois claro que as influencia, não é? E isso nós vamos assistindo na igreja que às vezes há uma confusão, há muita confusão, há muitas sensibilidades que é necessário gerir e dar resposta, não é? E a igreja tem tido essa atitude de, no momento da crise, dar a resposta da fidelidade ao Evangelho, não é? E tem as suas instâncias para que isso aconteça. Claro que também essas instâncias muitas vezes estão sujeitas ao pensar do mundo. E é nesta realidade de confusão que nós temos de perceber que também na igreja
começam a aparecer estes sinais de que o Espírito de Deus está a trabalhar e a criar o seu povo, não é? Ou a orientar o seu povo. E se calhar, Mas como? como diria Bento XVI, nós na Europa e se calhar no mundo ocidental estamos a assistir a um regredir da fé, não é? À queda do edifício dos valores cristãos. Já assistimos várias vezes à perseguição, não é? Em diversos países no século XX, também no século XXI, na Europa, que nós pensamos se calhar que é o baluarte da moralidade, mas que tem também esses momentos. E a Igreja e o Espírito de Deus faz aquilo que é necessário. Desperta o povo. Como se fosse um abanão necessário. Sim. Para... Sim, quer dizer, aquilo que nós falamos, o capitalismo diz que as crises são momentos de oportunidade de fazer crescer o capital ou de oportunidades de negócio. Agora, a crise na Igreja foi sempre um momento de purificação, não é? E a purificação é necessária, não é? Porque a Igreja está sempre nesta tensão entre aquilo que é a verdade do Evangelho e aquilo que o espírito do mundo, se calhar em termos mais clássicos ou do século. Exato. Pronto. E é nessa tensão que ela tem de viver. Quando esta tensão se ameniza, nós vemos que há um relaxamento dos costumes, da própria vivência da fé, do entendimento do Evangelho, pronto. E por isso, e depois há outra vez o ressurgimento, depois da depressão, podíamos falar assim, Exato. o momento de reconstrução, podemos se calhar utilizar esta palavra. Exatamente. Parece-me que depois desta crise, eventualmente, não é? Poderemos ter alguma... E se calhar já se começam a notar alguns sinais disso. Sim, surgirá uma igreja mais pura, mais fiel. Um pequeno rebanho. E até mesmo, não só na igreja, mas pronto, e se calhar aqui indo até além da parte do catolicismo, no geral, há um acordar para estas questões do relativismo. Se calhar as pessoas começam a perceber, inevitavelmente, que isto não pode ser assim, que temos que, de alguma forma, ter uma narrativa agregadora. Senão, as pessoas não têm uma identidade partilhada. Não havendo identidade, não havendo moralidade partilhada, sim, porque não vamos ter solução. O relativismo é progressivo, não é? E vai entrando no pensar e no viver das pessoas. E muito bem que cada um escolha os seus valores e acho que deve guiar a sua vida mais para aqui, mais para outro sítio. Agora, quando nós chegamos ao ponto de ruptura de negar aquilo que está à frente dos nossos olhos, claro, não é? De negar, sei lá, a natureza das coisas, não é? Quando nós chegamos a este extremo, claro que... O que é o concreto do valor, a definição, por exemplo, de um objeto. De um objeto, não é? Copo. Sim. Bem, temos que concordar, temos que ter uma capacidade Exatamente. de definir isto objetivamente. Isto é um copo. Quando chegamos a esse ponto, podemos dizer que é o ponto de ruptura. E então a sociedade começa a fazer um caminho de retorno, não é? E por isso nós vemos que na Europa e noutros sítios começa os movimentos, podíamos chamar assim, conservadores, começam a ter mais força. Não é? Mais força. Porquê? Porque chegamos ao ponto de... O problema muitas vezes é que as pessoas percebem isso, desmontam, quer dizer, filosoficamente esta questão do relativismo, mas muitas vezes a solução para a qual partem é uma solução materialista. Claro. E isso acaba por ser outro problema. Porque, por exemplo,
não é aquilo que, no nosso caso, aqui em Portugal, nos caracteriza. Não é essa a nossa base, nem a nossa origem. Nunca foi. Sempre, ou seja, o nosso país foi fundado também sob esta égide católica. Sempre foi esta a nossa narrativa agregadora. E nota-se, se calhar, por exemplo, nos movimentos mais de ordem fascista, mais esse ímpeto mais para a questão do material. Por exemplo, para as questões de raça, para questões desse género. Sim, com o nacionalismo, não é? De vincar a identidade em oposição... a genética ou a raça como uma forma de... Ok, isto é que nos une como povo. Sim. Porque depois os movimentos fascistas, se querem um Estado forte, têm que ter essa narrativa agregadora, não é? E o catolicismo é supranacional. Exato. Né? É universal. E isso, embora possa ser muitas vezes aproveitado como narrativa agregadora, mas depois chega a um ponto que já não... Quer dizer, nós somos melhores que os outros? Né? Mas então, e porque é que a igreja é mundial e não é só nossa? Não é só deste país? Porque é que nós não temos a religião perfeita? E então, como esbatem nessa universalidade da igreja, depois, quer dizer, também tentam criar uma espécie de espiritualidade do Estado, né? Ou de religião do Estado. Melhor dizendo, não espiritualidade eu não. Acho que, no fundo acaba por ser um movimento um bocado expectável, que é, a partir do momento em que não colocamos Deus na equação, o que é que está imediatamente abaixo? Pois, temos que colocar o homem, É o Estado, neste caso. Sim, se calhar o Estado é que vai ser essa fonte de moralidade para as pessoas. Sim, mas é personificado sempre no chefe de Estado. Sim. E aparecem os chefes carismáticos que promovem um culto do chefe para que essa figura unitária então depois possa criar a narrativa que os agrega. Não é? E atrás daquele líder nós vamos conseguir fazer isto, fazer aquilo, ser a nação dominante, criar o império, não é? Até mesmo do ponto de vista individual nós podemos pensar desta forma, até mesmo nós, porventura na nossa vida, por vezes podemos sentir a necessidade ou o desejo de ter um ídolo, de idolatrar alguém, de idolatrar uma pessoa, não é? E eu acho que aí já estamos de certa forma a errar, na medida em que nós estamos a contemplar a natureza falível de qualquer um de nós, não é? Porque exatamente. Isto do idolatrar tem sempre a ver com colocar a pessoa num pedestal, não é? Exato. E se calhar às vezes até lhe atribuir qualidades que a pessoa não tem e esperar da pessoa feitos que a pessoa não produz. Claro. Pronto, Por isso é que nesse lugar só pode estar uma entidade que não é de cá. Que não somos nós, que não é o homem. Sim, exatamente, que é o outro em relação ao homem. Não é o mesmo. Não é? Porque quando nós também colocamos um homem ou uma realidade terrena no lugar de Deus, não é? Isso é o idolatrar, não é? Nós estamos a colocar aquilo que nós projetamos de nós próprios naquele sítio, não é? E aquilo que nós se calhar queríamos ser, ou aquilo que nós queremos fazer. E então aí é uma tentativa de emancipação que acaba sempre numa escravidão. Exato. Não é? Porque depois há essa incapacidade de responder à plenitude, não é? Claro. Aquilo não preenche completamente. Exatamente. Preenche sempre até um certo ponto. Exato, sim. Satisfaz até um certo ponto, mas... não é consistente do ponto de vista filosófico. Exatamente. É isso mesmo. Pronto, isso foram os movimentos que atravessam quase todos os estados totalitários, embora com algumas nuances entre uns e outros, mas há sempre isso, não é? Tanto de um... Parece, no fundo, isto sequencial, ou seja, triunfa um certo relativismo e depois, como há uma tentativa de revivalismo de uma narrativa agregadora, as pessoas muitas vezes partem para esse materialismo como solução.
Claro. No entanto, como estamos a ver, não podemos ter isso como solução. Claro que não, mas é preciso buscar o ponto de referência que está fora dessas categorias humanas, né? e que nos chama à verdadeira plenitude, né? Aquilo que se calhar nós podíamos dizer à glória ou à vida eterna. Essa é que é a plenitude, e para aí devemos de orientar o nosso objetivo. Quando isso não acontece, pronto, caímos nesse materialismo. O mundo que vemos e que sentimos e que escutamos é tudo. E nesse tudo eu vou tentar buscar a minha plenitude, só que isso nunca vai preencher, não é? E além de não ser verdade, ou seja, porque nós na nossa vida, depois formos a analisar em termos práticos, nenhum de nós se comporta assim. Nós, por exemplo, comportamos-nos sempre com alguns pressupostos, temos-los como básicos, como por exemplo a ideia de que existe futuro. Sim. Que materialmente nós não conseguimos comprovar Exatamente. a existência do futuro, nem materialmente conseguimos comprovar a existência do passado. No entanto, qualquer um de nós comporta-se como se isso existisse, como se essas duas realidades fossem concretas. E são, ao fim e ao cabo, são concretas. A questão aqui é a nossa atitude indica que já temos um pressuposto transcendental a operar em nós, mesmo que não o reconheçamos. Sim. Isto faz-me lembrar um pouco daquilo que o C.S. Lewis diz sobre esta questão do valor objetivo, que é as coisas têm valor objetivo, ou seja, há cores no mundo, independentemente de nós sermos capazes de as ver ou não. Mas as cores estão lá. Claro. E no nosso caso nós já estamos a funcionar com esses princípios operativos. Porque senão não funcionaríamos. Sim. Qualquer um de nós entraria numa espécie de parálise em pânico. Porque a qualquer momento poderia acontecer qualquer coisa. Exato, sim. E a única coisa que a pessoa tem é a sua vida, a sua existência material. Não tem mais nada. Exato. Se vivesse esse materialismo até às últimas consequências. Pois. Seria assim. No entanto, na verdade não fazemos isto. Há uma inclinação da pessoa para o transcendental. Falta, às vezes, se calhar o colocar a peça do puzzle que lhe permite perceber o que é essa inclinação e como é que essa inclinação se manifesta na nossa vida e através de que princípios e de que forma é que acaba por adquirir, fundamentalmente. Pois essa é a proposta cristã, né? Essa completude encontra-se quando a criatura está unida ao Criador, né? E se orienta para cumprir aquilo que podemos dizer que é a sua função, não tanto a sua missão, porque se calhar nós aqui a missão depois usamos muito no sentido do anúncio do Evangelho. Pronto, essa seria a nossa missão enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus, é a nossa missão. Agora, a nossa função enquanto criaturas é unirmos-nos ao Criador através da adoração, né? Esta adoração que supõe o amor, né? O amor oblativo. Pronto. É o amor que se oferece. Sim, que se oferece, porque ele já se ofereceu por nós, não é? O criar-nos é esse desdobrar-se de Deus, se calhar não sendo uma linguagem tão precisa, mas é esse desdobrar-se de Deus, é esse dar-se de Deus à sua criação, mas também percebermos que nós enquanto criaturas não estamos completas enquanto não estamos nesse convívio com o Senhor. E por isso é que esta pergunta, onde estás, ressoa em toda a criação e em todo o tempo, porque é este chamamento que Deus faz das suas criaturas para que elas entrem na plenitude, neste convívio com Deus pleno, que lhes dá a vida, né? E a vida eterna, né? E então o ser humano aparece como esta parte agregadora de toda a criação que a encaminha para a glória, para Deus, sim, para a união com o Senhor. E pronto, e essa união é que lhe dá sustento. É isso que acontece, na comunhão, né? Se calhar usando assim uma linguagem mais infantil,
a comunhão é a nossa união com o Senhor, nossa união com Deus, não é? É quando Ele se dá e nós o recebemos e nos damos a Ele, não é? E isso tudo acontece na Eucaristia, porque é o momento em que Ele entra em nós e nós também deixamos-nos entrar nele, levando-nos a uma vivência da intimidade com o Senhor. E essa intimidade com o Senhor aqui, sendo segundo as limitações deste mundo, abre-nos para a ilimitação do mundo futuro, da eternidade, não é? Deste arrancar-nos do tempo para nos dar o sem tempo, não é? O que é eterno, não é? Uma explicação que se pode dar para as pessoas compreender na Eucaristia, se calhar assim uma coisa mais de ficção científica. Da ficção científica. Sim, ficção científica. Na Eucaristia abre-se um portal. Okay, e este portal faz-nos participar na dádiva que Jesus faz da sua vida. Não é? E convida-nos a fazer o mesmo. Não é? E é isso que dá sustento ao homem para fazer e viver a sua vida cristã, né? Neste tomar a forma de Deus. Né? E este tomar a forma de Deus é através do convívio, da intimidade com Ele, do partilhar o meu corpo com Ele e Ele comigo, né? Sempre no respeito pela individualidade de cada um. Isso é a beleza da Eucaristia, mas que, ao fim e ao cabo, é o responder à pergunta de Deus. À pergunta. Não é? Exatamente. O responder à sua pergunta. Estou aqui. Não é? Onde estás? Estou aqui. Acho que essa é a melhor nota possível para terminarmos, se calhar, esta primeira conversa. Havemos de fazer mais, não é? Temos aí já alguns temas pensados. Vamos ver qual é que vai ser o tema utilizado para a segunda conversa, mas para já quero só agradecer mais uma vez. O pontapé de saída está dado e agora esperemos que mais conversa, eu pelo menos falo por mim, eu espero que mais conversas destas possam suceder, não só para poder aprender mais e para que possamos eventualmente partilhar com alguém que esteja a ouvir e que possa também encontrar Deus e encontrar mais a palavra também através daquilo que nós conseguimos fazer aqui. Eu é que agradeço e pois é isso que nós, nesta partilha que fazemos da nossa vida, possamos encontrar o Senhor. Esse é o essencial e esse também é o trabalho do sacerdote, não é? Unir a humanidade a Deus e Deus à humanidade. Exatamente. Obrigado. De nada.